Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando você, uma vez eu entrei num cemitério, para rezar, e sempre, chamou a atenção que há sempre uma grande paz, uma grande paz, assim, você vê, inclusive, se vocês repararem, um dia que vocês forem, principalmente esses cemitérios antigos, penso aqui o São João Batista, enfim, cada cidade há, às vezes, um cemitério mais antigo. Há esculturas muito bonitas, grandes obras de arte até, mas ao mesmo tempo, acho que a maior parte deles, pelo menos os que eu visitei, que eu me lembro assim, sempre está muito descuidado, vários lugares descuidados. Depois também é um lugar que tem muita paz, mas ao mesmo tempo sempre é vazio, porque acho que ninguém gosta, ninguém gosta muito de se aproximar dessas realidades, a realidade da morte, do cemitério, mas é a verdade, que um dia nós estaremos lá, um dia nós habitaremos também esses lugares, seja um cemitério, seja, mesmo um crematório, um ossuário, nós teremos será o nosso destino. E agora, nesse mês de novembro, a igreja nos lembra, há pouco tempo atrás, essa segunda-feira nós lembramos, foi o dia dos fiéis defuntos. O mês de novembro inteiro é um mês dedicado a gente lembrar mais das pessoas que faleceram, das pessoas que normalmente precisam das nossas orações. E é uma pena, que às vezes a gente não pense mais nisso, que a gente não, às vezes, queira um pouco fugir dessa realidade. Às vezes, quando você fala de cemitério, a gente já fica até meio com medo, fala, puxa, que mau gosto, a gente fica até um pouco assim. Tem gente que não gosta, e a maior parte eu sei que não gosta, É muito mais bonito no shopping, onde é tudo muito cuidado, tudo limpo, tudo, as luzes. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom pensar na morte. É muito bom pensar na morte. E é um grande erro não pensar. A ponto que eu sempre cito, uma poesia de Vinícius de Moraes que dizia, que os homens, eles matam a vida, ou melhor, matam a morte por medo da vida. Porque, na verdade, tem medo de pensar na vida, tem medo de pensar na sua realidade, na existência, no que é a minha vida agora, para onde eu estou indo, qual é o fim da minha existência aqui nesta terra. E quando a gente pensa, e quando a gente quer mesmo pensar na nossa existência e que passos eu estou dando, para onde eu estou indo, é inevitável, e não só inevitável, é algo muito bom e muito salutar pensar que somos finitos, que um dia tudo isso acabará, que o tempo passa, e que vivemos uma história e que deixamos um legado. São coisas boas, são coisas boas. A ponto que já posso dizer, que talvez como fruto final desses pensamentos, um pensamento correto, é viver aquilo que São José Maria Escrivá dizia, que todo filho de Deus tem que viver sem medo da vida e sem medo da morte, justamente porque é filho de Deus, porque esse é o sentido da sua vida, e que, portanto, não tem medo, não tem medo nem da morte, no sentido não que a gente, todo mundo não quer morrer, evidentemente, mas digo, a gente também não fica
Não vou pensar no assunto. Por quê? Porque não tem medo da vida. Porque eu quero, né, aproveitar a minha vida plenamente. Né? Eu quero viver uma vida coerente. E vive assim. Né? Um filho de Deus deve viver, ele gostava dessa expressão, sem medo da vida e sem medo da morte. Vamos pensar um pouquinho, claro, são pequenas pinceladas e o objetivo agora é a gente meditar um pouco, né? Eu vou propor aqui umas ideias. E começando talvez por algumas ideias sobre a doutrina da igreja sobre o final da vida, que é a doutrina da igreja católica, que é belíssima. Né? E mais do que explicar, porque não se trata aqui a meditação, né? Se trata de a gente fazer oração. Depois, quem quiser pode perguntar, né? Aqui, podem pedir alguma aula sobre o assunto, talvez mais, né, explicativa. Eu queria, mais do que explicar, eu queria fazer, né, juntos uma oração, né, que tem na oração que a igreja, que é proposta, né, no rito das exéquias, o rito quando uma pessoa falece, que a igreja, que o sacerdote faz. E que aqui está toda a doutrina, está condensado todas as ideias sobre o final da vida. O sacerdote, diante de uma pessoa que falece, ele reza assim: deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti. Toma teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. E depois continua: volta para junto de teu Criador, que te formou do pó da terra. Que na hora em que tua alma sair do teu corpo, se apressem a teu encontro Maria, os anjos e todos os santos. Que possas ver teu Redentor face a face. Nos enche de paz, né? De alegria. Fala, puxa, a gente escuta assim, fala, é uma boa morrer, né? A gente acha até... É verdade, né? É verdade. Será esse encontro com o Criador, com Deus, com Maria, com os santos. A igreja diz que justamente a morte é isso. É o momento em que a alma, né, se separa do corpo e, né, a primeira coisa, ela comparece diante de Jesus Cristo, né, que a julgará nesse momento, né, e ela mesma já vai saber com toda objetividade qual que é o seu destino. Digamos assim, a salvação ou a condenação. E isso é o que nós chamamos do juízo particular, né, que ocorre no mesmo momento da morte. Né? Aliás, a gente aqui na Terra, inclusive até, né, uma questão médica, né, que é difícil, né? Claro que atualmente a ciência, a medicina tem os protocolos, né, para definir quando há morte, que, se eu não me engano, parece que é mais sobre as funções cerebrais, né? Está baseado aí. Mas mesmo medicamente, é muito difícil precisar o momento exato da morte, né? De fato, é difícil. E por isso, mas a gente tem essa noção teológica, né? Que é o momento que a alma se separa do corpo. Porque também a gente não pode dizer, eu estou olhando ali e dizer, não, agora eu percebi isso. E não dá para saber, né? Mas o fato é que é fácil de entender que nesse momento, então a alma já não está também limitada, né, pelas suas funções fisiológicas, materiais. E, portanto, ela tem claro, né, vê tudo claro, assim, qual que é o seu caminho. A gente sabe que existe sim a possibilidade de uma condenação, mas não vamos falar sobre isso agora, que é o inferno, porque Jesus Cristo falou muitas vezes disto, né? Mas também sabemos que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que morreu na cruz por nós, que é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus quer levar todas as almas para o céu. E faz de tudo para conduzir todas aquelas pessoas
para a salvação definitiva. E bem sabemos também, né, que as pessoas que vão para o inferno são aquelas pessoas que realmente não aceitam, né, a amizade com Deus, não querem a amizade com Deus, estão já obstinadas são aquelas almas que querem. Por isso eu gosto de pensar que a maior parte das almas, elas se salvam. Mas também, né, essas almas que salvam, muitas ainda têm muito que se purificar, porque tiveram uma vida longe de Deus, porque talvez perderam o tempo aqui nessa terra, né, fazendo com bobagens, com futilidades. Basta que todos nós aqui façamos um pouquinho de exame, né? Olhemos um pouquinho para trás e falamos, nossa, quanta bobagem eu fiz. Às vezes não coisas graves, mas fala, puxa, quanto tempo eu perdi? Pois é, esse tempo a gente vai, digamos assim, a gente vai ter que se purificar, né, no purgatório. E podemos nos purificar aqui na Terra também, né, através da oração, etc. Mas muitas almas, então, vão ter um tempo de preparação para o céu, que é o tempo de purificação. E esse tempo é o purgatório, né? São as almas do purgatório. Por isso, é verdade que agora, no mês de novembro, a Igreja Católica incentiva todos os fiéis, todos os católicos a rezarem por essas almas. A gente não sabe quais que estão no purgatório, por isso a gente reza, né, por todas elas, né? E a gente reza por todos os nossos parentes falecidos. Mesmo aquelas pessoas que tiveram uma vida muito santa, a gente, até por uma razão justa, a gente reza pela alma. A igreja tem essas orações lindíssimas, né, que se reza por uma pessoa que faleceu, né, que a gente pede. E também, acho que quem já viveu essa experiência, acho que todos nós, né, de algum parente, uma pessoa próxima, como nos conforta, né, rezar, porque a gente realmente está ajudando aquela alma. Tá? Em concreto, acho que é bom, né, esclarecer que se, por exemplo, nós oferecemos a missa, né, quando a gente assiste a missa, oferece a missa por alguma alma que já faleceu, a gente está colaborando muito com a pessoa. Em concreto, nessa semana, né, até o dia 9 de novembro, a igreja concede que nós podemos, se nós estamos lutando contra o pecado, né, se nós realmente temos fé, e a gente procura comungar em algum dia, né, e se a gente confessou na semana, e se a gente rezar, basta rezar um Pai Nosso e um credo em uma igreja, pode ser um oratório como esse, ou também no cemitério, se a gente vai visitar um fiel defunto, então a gente lucra uma indulgência plenária, ou seja, a gente consegue remitir toda a pena daquela alma do purgatório, né? Porque a igreja concede isso, né? Como pelos méritos da igreja, né? Que Jesus Cristo confiou, que os santos também, né, contribuíram, então se dá o que chama indulgência. E nós podemos, né, lucrar essas indulgências pelos fiéis defuntos. Essa é a doutrina da Igreja Católica, que é muito bonito também, né? Como nós podemos colaborar. E sabemos como também é verdade que essas almas que estão no purgatório, elas estão lá purificando, e por isso estão sofrendo. Mas ao mesmo tempo ela já tem a visão, ela já tem pelo menos uma visão não, né, total, que isso só no céu, mas elas pelo menos já têm um conhecimento muito maior que o nosso de Deus, das realidades sobrenaturais, e portanto de alguma forma elas também intercedem por nós, elas também nos ajudam, né? E como elas estarão felizes, né, se nós ajudamos elas a alcançarem o céu, né? Obviamente que vão interceder por nós. Então, para isso eu queria, né, enfim, então essa digamos, é um pouco a doutrina, né, da igreja sobre a morte, as pessoas que falecem, né, e portanto essas pessoas, a maior parte delas necessita das nossas orações, nós podemos ajudá-las e elas também nos ajudam, né, há uma comunhão assim, entre as pessoas vivas e as pessoas falecidas. E se nós, né, rezamos e pensamos nisso, também nos ajuda a viver a vida melhor, né? Viver a vida com esse desejo de aproveitá-la ao máximo, né? De que ela tenha valor, tenha peso diante de Deus.
é tão bonita que é bonito pensar que os santos, as pessoas que têm vida interior, que conversam com Deus, que talvez passaram anos assim, né, conversando com Deus, porque a vida interior vai crescendo, elas tinham mesmo até um certo desejo, né, um desejo não de deixar essa vida para deixar essa vida, né, mas um desejo de comparecer diante de Deus. A gente lê São Paulo, por exemplo, né, dizia, para mim morrer é lucro, mas se ao mesmo tempo, se eu fico na terra para ajudar muitas pessoas, eu já não sei o que escolher, ele dizia, né, porque ele via que, puxa, a vida, para as pessoas santas, a vida também é uma coisa maravilhosa, porque eu posso fazer muito por Deus. São José Maria Escrivá, por exemplo, ele tem uma frase bonita, dizia assim: mentiria se negasse que me move tanto a ânsia de contemplar a face de Jesus Cristo. Procurarei, Senhor, a tua face. Sim, filhos, o meu coração está sedento de Deus, do Deus vivo. Quando irei e contemplarei a face de Deus? Ele, no fundo, repete umas palavras do Salmo. E esse mesmo sentimento que ele tinha levava ele a trabalhar, né, a querer cada vez mais as pessoas, a lutar contra os seus defeitos, né, e tinha uma vida plena, né, uma vida felicíssima, uma vida que deixou tantas coisas, né, aqui na Terra. Por isso, pensar na morte, né, considerar essa possibilidade. Aí tem muitos textos também, né? Eu sei que, por exemplo, São José Maria Escrivá tem nesses livros que ele escreveu para ajudar a oração, que é Caminho, Sulco e Forja. Em cada um dos livros há um capítulo sobre isso, né? Sobre os novíssimos em caminho, o além em sulco, eternidade em forja. Dando muita bola, como é importante, né? Que peso que tem, maravilhoso. De fato, é legal que a gente muda a nossa perspectiva, né? E às vezes pode mudar a nossa perspectiva, né? Mas, sobretudo, que se retifica a nossa perspectiva das coisas, de qualquer coisa, né? Nos ajuda a pensar nisso, a aproveitar melhor o tempo. Aproveitar melhor o tempo. Falar, não, eu preciso ficar aqui sem fazer nada, agora eu vou descansar. E ótimo, se eu estou descansando por Deus, se eu descansar minha alma, eu estou rezando mais, ótimo, eu estou aproveitando o tempo, evidentemente. Né? Agora, essas coisas que a gente fica, às vezes, né, com excessivas preocupações, ou descansos fúteis, né, que depois não leva a nada. Tem certos descansos que nos cansa mais, né? Porque a gente fica lá, sei lá, fica o tempo todo no celular, né? Olhando lá, sei lá, as fofocas lá do Facebook, do Instagram, nem tem fofoca mais, né? Só imagem, então não sei, sei lá, o que seja, e que nos deixa um pouco, fala, puxa, estou desaproveitando o tempo, né? Isso não está me ajudando, isso não... Nos ajuda a não se deixar absorver pelos cuidados e necessidades da terra. Né? Ou seja, todos nós temos essas preocupações, é evidente, né? A gente tem que passar de ano, a gente tem que cuidar, né? Sei lá, ter esse bom relacionamento com os meus pais, e cuidar disso, cuidar daquilo, e fazer a nossa vida andar, e tomar essas decisões. Normal, a gente vai ter... Mas outra coisa diferente é nos deixar absorver por isso. Uma pessoa que está sempre preocupada, sempre estressada, sempre com falta de serenidade. E a gente olha para trás e fala, puxa, nossa, por que eu estou tão preocupado com isso? Se a gente olha com a perspectiva da eternidade, é a mesma coisa. Não posso me deixar absorver por tudo isso. E vamos ajudar também, meditando sobre a morte, a gente consegue que o nosso coração não se apegue a nada aqui de baixo. Porque nós podemos e devemos amar muitas coisas, aliás, estamos chamados a isso, né? Amar muito o mundo, as coisas que temos, as pessoas, evidentemente, né? Mas outra coisa é estarmos apegados, é quando esse carinho, esse amor... vamos assim, ele se perverte um pouco, né? E se torna algo obsessivo, algo que
que pode até nos empequenecer um pouco quando nós estamos apegados, né? Ou seja, não posso ficar sem, de jeito nenhum, e se isso não acontecer, se essa pessoa não estiver mais, então parece que eu falo, então quer dizer que o sentido da minha vida é isso, essa pessoa. Então, né? Então, quando a gente pensa na morte, né? Pensa na eternidade, no céu, então nosso coração não se apega a essas coisas. Nos leva a fomentar um horror, isso sim é bom, ter horror, raiva, podemos ter ira do pecado, né? Isso podemos mesmo, né? Nada que... Eu tenho um horror de qualquer coisa que me separe de Deus. E vou lutar contra isso, ainda que sejam coisas pequenas. Que pena seria, né, se nós... Não, isso aqui... eu sei que não está certo, mas me faz tão bem, é tão divertido... eu acho que eu assim, estou mais integrada, isso e tal, então, tudo bem. Se a gente pensa no céu, a gente fala, não vale, realmente, a gente fala, não vale a pena, né? Não vale a pena. E sentimos essa urgência, né, de fazer apostolado. Eu lembro de fazer apostolado, de falar com as pessoas de Deus. Eu me lembro agora de uma pessoa que é mais ou menos jovem, né, teve uma doença bem grave que ia falecer e já estava nos últimos dias, né? E eu me lembro que a preocupação dele era querer falar com todo mundo. Ele tentou ligar para cada amigo que ele tinha muitos amigos, né? Pegou lá a agenda, naquela época era agenda assim, de papel, e foi ligando para cada um no hospital para falar, olha, eu estou doente, E claro, até aproveitava, né, a situação, mas eu estou rezando por você, e falava alguma coisa, né? E realmente ele fez um bem enorme naqueles seus últimos dias. E teve esse desejo mesmo, né, de fazer apostolado. Claro, ninguém se preocupe, eu acho que peço agora a Deus que Deus nos preserve muitos anos, né? Vamos ter muitos anos. Mas seria bom que a gente pensasse, eu quero deixar muita coisa feita, eu quero fazer muito bem, quero fazer muito apostolado. É verdade também que a gente tem muitos anos, mas essa pessoa que agora está com você, que está trabalhando, que está estudando, que você tem algum contato, pode ser que amanhã não esteja mais, né? E, portanto, eu vou fazer apostolado, eu vou falar com ela, eu vou ajudá-la, eu vou falar de Deus, né? Eu vou fazer algo para que essa pessoa se aproxime. Enfim, tantas coisas, né? Tudo isso vem de pensar nas realidades eternas, de pensar na nossa morte, pensar no nosso juízo, pensar no céu, pensar na eternidade, né? É a experiência de muitos santos, né? E que é uma recomendação muito, muito clássica, né? Na espiritualidade cristã, né? Pensar na eternidade. E agora é o grande momento, esse mês de novembro. Depois, uma segunda e última ideia, eu já falei, mas é importante, né? Ganhar esse hábito, seria bom até que fosse uma devoção, algo que nós fizéssemos com frequência, e podemos começar agora, nesse mês de novembro, de rezar pelas pessoas falecidas. Rezar pelas pessoas que estão no purgatório, né? Pelas benditas almas do purgatório. São benditas, sim, porque já estão salvas, né? Elas já têm garantido o céu. São benditas porque estão mais perto de Deus, mas, ao mesmo tempo, essas almas benditas precisam da nossa oração. Então lembrar, né? Por isso, esse hábito, que é um hábito cristão muito bom, se nós podemos, de visitar o cemitério. Ou se não podemos, basta uma visita aqui a essa capela, a uma igreja, né, em que nós rezamos por cada pessoa querida, falecida, né, e podemos oferecer, né, e pedir pela alma dessas pessoas. Muitas pessoas repetem, né, quer dizer, todos nós repetimos com certeza, né? Alguma vez e várias vezes ao dia, muitos de nós, essa oração a Santa Maria, que terminamos a oração da Ave Maria, que é uma saudação a ela, do anjo de Santa Isabel, e depois nós terminamos pedindo, né? Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Que bom, né? Pedir que ela esteja sempre ao meu lado, sempre, né? E para que realmente, quando chegar o momento, se pensamos, e nos ajuda a pensar agora durante a vida, durante a juventude também, na eternidade, vai chegar o momento, né, em que a hora da nossa morte será para nós uma hora feliz, né? Uma hora tranquila, uma hora, como escutamos essa oração da igreja, que nos dá muita paz, muita alegria. Vamos, talvez, será uma hora feliz escutarmos, e vamos terminar de novo com essa mesma oração que eu citei, né? Que se vivemos bem, se pensamos também no céu durante a vida, e se rezamos também pelas pessoas falecidas, estaremos muito felizes ao escutar assim, né? Toma o teu lugar hoje na paz, fixa a tua morada com Deus, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Volta para junto do teu Criador, que te formou do pó da terra, que possas ver o teu Redentor face a face. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.